Olá pessoal, e vamos nós para mais uma aula do nosso curso de estruturas algébricas e nesta aula falando sobre subgrupo normal e grupo quociente. Esta é a nossa última aula da parte de teoria dos grupos. É claro que a teoria dos grupos ela não termina aqui, ela tem muito mais coisa interessante, teria muito mais coisa para a gente estudar, mas que não cabe no objetivo desse curso, já que esse curso é um curso elementar, é um curso para dar uma base para você conhecer bem essas coisas, conhecer a teoria de grupos e ver onde ela pode dar, mas claro que se você estiver interessado, você pode depois se aprofundar, tem muita coisa legal na teoria de grupos, a teoria de grupos ela tem aplicações diversas em várias áreas da matemática, e mesmo da física, da computação e coisas assim, tá bom? Vamos falar sobre o tal do subgrupo normal e grupo quociente. Eu gostaria de lembrar vocês que na aula anterior, quando nós tínhamos um grupo e a gente tomava dentro desse grupo um subgrupo dele, a gente definiu o que é conjunto quociente. Nós definimos G sobre H como sendo o conjunto das classes laterais à esquerda do H, sempre que a gente varia esses elementos aqui em G. Lembra? Isso que nós falamos, são as classes laterais. Isso aqui nós chamávamos de conjunto quociente. Foi isso que nós fizemos na aula passada. Para que isso servia? Para particionar o conjunto G em pedacinhos, e esses pedacinhos têm alguma relação com H, afinal de contas, H é uma dessas classes. Quando você troca o A por E, por exemplo, fica só o H, que é uma dessas classes, e aí você tem outras classes, AH, BH, CH, etc, etc, etc. Você tem uma quantidade de classes, e essas classes formam um conjunto, que é o conjunto quociente. Esse conjunto quociente particiona o grupo G, e nós vimos inclusive que se o G é finito, há uma relação da ordem de G e da ordem de H com a cardinalidade do G sobre H. A gente viu pelo teorema de Lagrange que o índice, que é a cardinalidade desse conjunto que a gente chamou de índice de G sobre H, é igual a divisão da ordem de G pela ordem de H. Lembra de tudo isso? Foi assunto na nossa aula anterior. Bom, acontece que somente pensar nisso aqui como um conjunto pode ter os seus porquês, mas mais interessante para a gente é que isso aqui seja um grupo também. Será que isso aqui também pode ser um grupo pensando nessas classes como elementos de um conjunto operados de certa forma com a mesma operação herdada de G? Isso daqui pode ser pensado como um grupo também? Será que também tem propriedade de grupo? Bom, a resposta é nem sempre. Nem sempre, tá? Nem sempre isso aqui pode ser um grupo. Mas a aula de hoje a gente está fazendo para estabelecer esse objetivo. A gente quer sim que G sobre H seja um grupo, mas aí eu preciso colocar alguma condição sobre o H. Não sobre G, mas sobre H. Qual condição nós precisamos colocar sobre H para que de fato isso aqui seja um grupo? Bom, é isso que nós vamos falar já. A condição que a gente vai colocar sobre H é que ele seja um subgrupo normal. Tá? Então é por isso que nós vamos começar a nossa aula. A aula tem duas partes, primeira subgrupos normais, segunda grupo quociente, mas a primeira parte é para nos dar munição para a segunda. Subgrupos normais, é claro que tem que saber, é importante exatamente por conta dessa propriedade que ele nos permite ter, que é o quociente ser um grupo também. Tá, ok? Então essa é a motivação para a nossa aula. Vamos entender, então, agora sabendo qual é o objetivo, qual é a motivação da aula, vamos lá, vamos mergulhar nos conceitos. Primeiro, as questões envolvendo subgrupos normais. O que é um subgrupo normal? Vamos definir. Vamos tomar então G um grupo e vamos tomar um subgrupo dentro do G. É claro que a gente costuma denotar subgrupos de G por H. Mas aqui eu vou denotar por N só para lembrar a palavra normal. É um detalhe, tá? Podia ter chamado de H sem problema nenhum. O que é um subgrupo ser normal? N é um subgrupo normal de G se acontecer esta propriedade. Que propriedade é essa? Memorize-a. Que propriedade é essa? Dado qualquer elemento de G, ao conjugar N por X, o que é isso? Conjugar N por X? É multiplicar N, ou melhor, operar N à esquerda por X e à direita pelo inverso do X. Ao fazer isso aqui dá um conjunto, tá, pessoal? Que conjunto é esse? Que conjunto é esse aí? É o conjunto, vou até escrever aqui para você se lembrar, o que significaria dizer xn x menos 1. Poxa, x é um elemento. Eu estou operando com qualquer y
em N. Vejam, vou variando todos os elementos do N, eu faço um conjunto de x, y, x menos 1 com esses y em N. Isso aqui me dá um conjunto de elementos. Este conjunto, que a gente pode falar, como eu disse para vocês, a gente pode falar que é a conjugação de N por x. Para N ser um subgrupo normal, a gente pede que isto aqui esteja contido no N. Ou seja, todo elemento da forma x, y, x menos 1 com y em N está em N. Tá ok? Então, olha só. A gente vai denotar qualquer subgrupo normal, a gente denotava subgrupo por esse símbolo, né? De menor ou igual, né? Como se fosse menor ou igual. Agora a gente vai trocar por este símbolo, que é um triângulozinho deitado. Bom, pode ser até que você prefira, alguns lugares se use assim, né? Um triângulozinho com um menor aqui. Mas eu costumo, na maioria das vezes, denotar assim, subgrupo normal. Então, N, quando aparecer esse símbolo, um triângulozinho, quer dizer que N é normal. Vejam, observem a diferença. Dizer isso aqui significa dizer apenas que o N é subgrupo de G, sem mais. Dizer isso aqui é dizer mais, é dizer que é subgrupo e que também é um subgrupo normal. Tá ok? Então, observem, percebam a diferença dos símbolos, tá ok? Bom, vamos lá. Só chamando a atenção para vocês, o que significa este conjunto estar contido em N? Significa que qualquer elemento que eu pegar que é desse jeito, ou seja, olha lá no slide, xy menos 1 para qualquer y em N, para qualquer x em G, que isso esteja dentro do N, ou seja, que esses elementos todos pertençam a N. Eu estou variando x entre todos os elementos de G. Eu estou variando y entre todos os elementos de N. Fique atento nisso e fique atento à ordem, tá bom? Sempre assim, x, y, x menos 1 pertence a N, sempre que eu variar x e y. X eu vario em G, e y eu vario somente no N, tá bom? Então, subgrupo normal se valer essa propriedade. Vamos fazer alguns exemplos para entender? Primeiro exemplo, bem trivialzinho, é que se G é um grupo abeliano, qualquer subgrupo de um grupo abeliano é normal. Qualquer subgrupo dele é normal. Então, olha só, pessoal, o que significa um grupo ser abeliano mesmo? Grupo ser abeliano. Aquela para... O Google quer explicar. Vamos lá. O que significa um grupo ser abeliano mesmo? Significa ser comutativo. Então, se eu tomar dois elementos aqui dentro, A e B, A operado com B e B operado com A, são a mesma coisa. Tá bom? Então, isso significa ser abeliano. AB e BA são a mesma coisa. Tá bom? E aí eu estou falando para vocês, se nós tomarmos um subgrupo do G, um subgrupo qualquer do G, então ele é normal. Olha só, tomamos um subgrupo, então ele é normal. Por quê? Ou seja, todos os subgrupos de G são normais. Não vai acontecer isso com qualquer grupo, nem todo subgrupo é normal, tem que valer aquela propriedade. Por que que qualquer subgrupo do abeliano é normal? Por quê? Bom, vamos pensar um pouquinho. O que tem que acontecer para ser normal? Eu tenho que fazer o seguinte, eu pego qualquer x em G e tem que valer o quê? X menos 1 está contido em H. Como assim? Então, se eu pegar um elemento qualquer y em H, vamos ver o que acontece quando eu faço x menos 1. Pessoal, quando eu faço x menos 1, observe que este grupo, bom, tá vendo? Eu tenho que mostrar que isso aqui tem que estar no H. Se isso acontecer, já que o x é qualquer e o y é qualquer, se isso aqui acontecer, ou seja, se eu mostrar que isso aqui pertence a H, pronto, de fato esse subgrupo é normal, tá certo? Acontece, pessoal, que o G é abeliano. E se o G é abeliano, eu posso trocar quaisquer elementos de lugar. Então, eu posso trocar o x e o y de lugar, fica yx, x menos 1. E você sabe que x menos 1, isso aqui dá identidade. E operar o y com a identidade é o próprio y. E por que isso é legal? Porque o y pertence, vou até escrever aqui, acho que é melhor para ganhar um espaçozinho. E o y é um elemento que nós tomamos onde? Nós tomamos no H. Portanto, isso aqui pertence a H. Então, vejam só, satisfez exatamente essa propriedade que eu tinha anunciado para vocês. Dado um elemento qualquer em G, dado um elemento qualquer em H, no caso, a gente mostrou que x, y, x menos 1 é pertencente a H. Aqui deu y, mas não precisava ter sido y, podia ser outra coisa para ser normal, mas aqui deu, no caso do grupo abeliano, deu o próprio y que pertence a H. Tá certo? Bom,
Então, pessoal, observem que nós mostramos com isso que x(h)(x-1) está contido em H para todo x em G. É isso aqui que faz com que o H seja, de fato, um subgrupo normal. Tá claro? Bom, essa é a definição que nós... isso aqui parte da definição que nós fizemos. Segunda coisa, pega um grupo qualquer G. Não precisa ser mais abeliano, tá? Então, pega um grupo qualquer G. Qualquer, ponto. Dentro do G, a gente sabe que existe um subgrupo de bastante interesse, que é o centro. Lembra o que é o centro de G? O centro de G é o conjunto dos elementos em G, tais que eles comutam com todos os elementos do G. Ok? Ou seja, pode ser que o G não seja abeliano. Pode ser que não vale a propriedade xy igual a yx para todo mundo em G. Mas há alguns elementos que podem fazer essa propriedade valer. E esses elementos que fazem essa propriedade valer, a gente junta num conjunto que a gente chama de centro. Nós vimos isso algumas aulas para trás, não é? Bom, enfim. E o que está dito nesse exemplo 2 é que o centro é sempre um subgrupo normal. Olha só que legal. O centro é sempre um exemplo de subgrupo normal do G. Por que isso vale? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos demonstrar aqui nesse slide. Vamos pegar um elemento, a gente tem que mostrar, lembrando, nós temos que mostrar que se eu operar qualquer elemento x do G, a esquerda por x e a direita por x-1, ou seja, conjugar z de G, isso continua dentro do z de G. O que significa isso? Significa que se eu tomo isso para qualquer x em G, né? Para qualquer x em G isso tem que valer. Isso significa que para qualquer y que eu pegar no centro, tem que valer a propriedade xy x-1 pertencer a z de G. Não sei quem vai dar isso aqui, tá bom? Vamos ver se isso acontece. Pega um elemento qualquer, pega um elemento y qualquer em z de G, pega um elemento x qualquer em g de G, e a gente sabe que o elemento está no centro se ele comutar com qualquer um do G. Então, ele satisfaz a propriedade xy igual a yx, certo? Um elemento no centro satisfaz essa propriedade. Está aqui, ó. Ok? Bom, agora, xy igual a yx, eu posso operar à direita por x-1 e fazer aparecer o x-1 aqui, e ao aparecer o x-1 aqui vai dar identidade, vai dar y vezes operado com a identidade, que vai dar só y. Então aqui vai ficar assim, xy x a menos 1 igual a y, ok? Ora. O y não é o elemento que a gente tomou no centro? Portanto, ao conjugar y por x, a gente obteve um elemento no centro. Isso significa que o centro é normal em G. Claro, né? Nós tomamos um elemento x qualquer em G, um y qualquer em G, e vimos que, ao fazer a conjugação de y por x, ou seja, x, y, x-1, isso pertence claramente, isso pertence ao z de G. Ok? Tudo bem? Então, por isso que o centro é sempre normal. Então, guarda esses exemplos, pessoal. Se você está num grupo abeliano, e vira e mexe a gente lida com grupos abelianos, essa definição de normal talvez nem precisasse ser feita, porque todo subgrupo é normal. Se os grupos todos fossem abelianos, essa definição estaria à toa. Mas é claro que a gente lida muitas vezes com grupos que não são abelianos, tipo os grupos que envolvem matrizes, por exemplo, as permutações. Tá? E aí a coisa pode mudar de figura. E o segundo exemplo é que se você tiver num grupo qualquer, seja ele qual for esse grupo, não interessa se ele é abeliano ou não, o centro, que é um subgrupo desse grupo sempre, ele é normal. Pode ser que o centro seja só a identidade, mas enfim, que seja, é sempre normal, tá bom? Então fica atento a esses dois exemplos que são básicos porque valem em qualquer grupo, no caso aqui qualquer grupo abeliano e no segundo para qualquer grupo mesmo. Agora vamos fazer um exemplo mais específico. Aqui estão vamos pegar... resultados. Meu Deus do céu. O Google quer conversar comigo enquanto eu dou aula, gente. O que eu faço com isso, né? Olha só, vamos lá. Você lembra desses dois grupos? SL2R é o grupo especial linear das matrizes quadradas de ordem 2 sobre os reais. O que é isso mesmo? Bom, primeiro, ele é um subgrupo do GL2R. O que é isso aqui? É o grupo linear de ordem 2. O que é isso aqui, o GL2R? GL2R é o conjunto das matrizes 2 por 2 com entradas reais. Vamos pensar, vou escrever assim, tá, pessoal? Tal que vale o quê? Tal que o determinante
não seja zero. Para quê? Para a gente poder inverter, né? Para a gente poder ter a inversa das matrizes. Então, é o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2, com entradas reais, cujo determinante não é nulo, para a gente poder inverter. Então, isso aqui é um grupo, é o grupo geral linear, sobre o qual nós já falamos algumas vezes. E aqui dentro eu vou tomar o grupo especial, esse aqui é S de special, né, do inglês, especial linear 2R. O que é o especial linear? É o conjunto das matrizes aqui, ou seja, elas têm que ter determinante não nulo, ser 2 por 2 sobre os reais, mas mais do que isso, eu quero que o determinante seja 1. Seja 1, certo? Então, o grupo geral linear só pede que o determinante seja diferente de 0. O especial linear está ali dentro, pede que o determinante seja especificamente 1. Mas, em todos os casos, estamos falando de matrizes quadradas de ordem 2, as entradas reais, tá bom? Aí, observe uma coisa, o que está dito nesse exemplo é que o grupo especial linear, aliás, o subgrupo especial linear dentro do GL2R do linear é um subgrupo normal. Opa, aqui já estamos um exemplo forte, hein? Quer dizer que isso aqui é normal dentro daquele... Veja, essa matriz aqui não aliás, este grupo aqui não é abeliano. Conjunto de matrizes, quando a gente faz... lembrando que aqui é multiplicação de matrizes, né? Multiplicação de matrizes não é comutativa, né? Então, eu não poderia pensar nisso aqui. Isso aqui não é um grupo abeliano com certeza, muito menos esse. Não são grupos abelianos, mas... Apesar disso, este daqui é normal dentro daquele. Por quê? Vamos lá, vamos ver por quê. Vamos pegar uma matriz, aqui eu vou denotar por letras minúsculas para não confundir, tá, pessoal? Mas, enfim, vamos lembrar que isso aqui é uma matriz, então é uma matriz 2 por 2, que eu estou chamando de xzinho, no grupo, no GL2R. E vamos pegar um elemento y qualquer dentro do especial linear, que é o subgrupo. O que nós temos que mostrar mesmo? Nós temos que mostrar que x e yx menos 1 pertence ao subgrupo. Ok? Então, nós pegamos um x que está no grupo, esse é o G, esse é o H, ou N, que você preferir, tá? N, H, tanto faz. Então, este é o grupo, este é o subgrupo. Então, eu peguei um elemento qualquer no grupo, o x pertence ao grupo, é qualquer, e o y é um qualquer do H. Nós temos que mostrar que ele pertence ao H, que ele pertence ao SL2R, tá bom? Vamos ver, então, que o xy menos 1... xy(x-1) pertence ao SL2R. Vamos lá. Para ver que ele pertence a isso aqui, só precisamos ver se o determinante dá 1 ou não. Então, vamos fazer o determinante desta matriz, que é o produto de xy com x menos 1. Usando o teorema de Binet, você pode separar isso aqui como sendo determinante de x, determinante de y, determinante de x a menos 1. É só separar. Produto a gente separa pelo determinante. Acontece, pessoal, que o y pertence ao SL2R. Então, o determinante de y é 1. Ok? E aí, pessoal, fica o quê? Fica determinante de x, determinante de x é menos 1. Afinal de contas, estou multiplicando por 1, não estou fazendo nada. E aqui eu posso juntar de volta. Determinante de x com x menos 1, eu posso juntar o x com x menos 1. E x menos 1, pegar uma matriz e multiplicar pela inversa dela, dá o quê? Dá sempre a identidade, né? Por definição. Dá a identidade de ordem 2. Bom, acontece que a matriz identidade é a 1, 0, 0, 1. Você sabe que o determinante dela é 1. Bom, olha como é que começamos, olha como é que acabamos. O determinante de xy a x menos 1 é igual a 1. Portanto, este elemento x menos 1 pertence ao SL2R. Moral da história. Se eu pegar o x, operar com qualquer elemento aqui dentro, que é o que eu chamei de y, e operar ainda por x a menos 1, isso aqui está contido no SL2R, e isso é exatamente a definição de ser normal. Portanto, o SL2R é normal em GL2R. Tá vendo? Esse é um bom exemplo, né, de uma situação diferente, já que o GL2R não é abeliano, então é um subgrupo que não é abeliano, e aí eu posso ainda assim obter subgrupos normais ali dentro, tá bom? E aí nós temos alguns resultados que merecem a nossa atenção, algumas proposições que vão ser interessantes. Essa primeira proposição que eu vou mostrar para vocês é uma equivalência da definição de subgrupo normal. O que eu falei para vocês é que para ser subgrupo normal, N é subgrupo normal de G, se e somente se xn x menos 1 está contido em N para todo x em G. Tá ok? É isso que nós vimos, essa é a definição. Agora, eu vou dizer para vocês que, na verdade, um subgrupo do G ele é normal se e somente se valer uma outra propriedade que não essa, valer
essa daqui, ó. Operar x à esquerda por todos os elementos do n é igual a operar x à direita por todos os elementos de n. Vejam só, a classe lateral à esquerda de n por x e a classe lateral à direita de n por x são iguais. Lembra que nós falamos isso na aula anterior? Que classes laterais à esquerda e à direita podem não ser os mesmos elementos? E aqui eu estou dizendo para vocês o seguinte, quando forem os mesmos elementos, então eu estou num subgrupo normal. Essa propriedade é muito legal, né? Olha só, um subgrupo ele é normal se e somente se as classes laterais à esquerda coincidem com as classes laterais à direita sobre o mesmo elemento. Lembra? A gente queria muito que isso sempre fosse verdade, mas isso não é sempre verdade. Mas é sempre verdade se o grupo em questão for normal. Olha que legal. Então essa é uma equivalência da definição de subgrupo normal. É uma baita de uma propriedade, né? Vamos demonstrá-la? Então é um se e somente se tem ida e volta. Vamos para a ida. Vamos supor então que o n é subgrupo normal do G. Ser subgrupo normal significa isso que a gente definiu agora há pouco, significa que dado qualquer elemento x em G, ao conjugar n por ele, ou seja, fazer xn x-1, isso é um conjunto contido dentro do próprio n, tá bom? Nós precisamos mostrar que xn é igual a nx, para qualquer x em G. Então, para mostrar que um conjunto é igual ao outro, eu preciso mostrar que um está contido no outro, o outro está contido no 1. Então, vamos pegar primeiro do lado de cá. Vamos mostrar primeiro que xn está contido em nx, tá ok? Então, vamos pegar um elemento qualquer em xn, um elemento y qualquer em xn. O que significa um elemento pertencer a xn? Significa dizer que ele é escrito como x vezes alguém de n. Significa que ele é escrito como x vezes nzinho, em que esse nzinho é o elemento do n maiúsculo. Certo? Por definição, simples, não é? Agora, vamos operar a direita por x a menos 1. Vamos multiplicar a direita por x a menos 1. Operar a x menos 1, ok? Vejam só operei por x a menos 1 a direita dos dois, nos dois casos. Acontece, pessoal, que xn x menos 1, isso aqui que está aparecendo aqui, pertence ao conjunto xnzão x menos 1, que por hipótese está contido dentro do n. Isso significa que isso aqui dá um elemento do n que eu vou chamar de m. Tá? Então significa, pela hipótese que nós temos que xn menos 1 está contido aqui, significa que xnzinho x menos 1 é igual a um elemento do n, é igual a um mzinho que está em n, está aqui. Olha só, yx menos 1 é igual a m em n. Agora, eu posso operar dos dois lados, olha, vou até escrever aqui para você observar. Xn menos 1 é igual a n com m em n. Opera dos dois lados por x, multiplica, opera por x dos dois lados. O que acontece? Aqui fica identidade, fica só o y, e aqui fica mx. Vai ficar y igual a mx. Mas mx, pessoal, m está em n. Então, isso aqui é um elemento de n operado com x. Então, isso aqui pertence ao nx. Olha só que legal. Tomamos um elemento y que estava em xn e mostramos que ele mesmo está em nx. Veja que a gente teve que trocar os elementos eventualmente. Não é o mesmo n que eu pus aqui. Pode ser um outro, mas é um outro que também está no n. Tá certo? Então, a gente mostrou que o xn está contido em nx. Do mesmo jeito, analogamente, você mostra que o de cá está contido no daqui. O nx está contido no xn. É a mesma coisa, só que eu tomo um elemento aqui, que é da forma nx, blá, 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 e mostro que ele é um da forma xn. Se A está contido em B e B está contido em A, porque esses conjuntos são iguais. Teoria de conjuntos, xn igual a nx. Pronto, demonstrado a ida, não é? Vamos para a volta, vamos fazer a volta. Na volta, a gente assume que xn é igual a nx para qualquer x em G. E nós precisamos mostrar que o subgrupo é normal. Mostrar que é normal é mostrar a propriedade aqui, né? Então, vamos lá. Vamos pegar um elemento x qualquer em G e vamos mostrar que o xn x menos 1 está contido em n, tá? Ok? Então, vamos pegar um elemento qualquer aqui e vamos mostrar que ele está em n. Chamei de y esse elemento qualquer. Se ele está aqui, significa que ele pode ser escrito como xn x menos 1, em que n é um elemento em n. Tá certo? Como ele está aqui, então existe um n tal que ele é igual a xn x menos 1. Da definição, não é? Bom, acontece que agora eu vou operar por x dos dois lados à direita. Então, vai aparecer um x aqui. Aqui vai aparecer um x também, mas com x menos 1 vai dar identidade, vai sumir. Então, vai ficar só o xn. Então, vai ficar yx igual a xn. Tá certo? Operamos por x dos dois lados à direita.
Bom, acontece, pessoal, olha onde nós estávamos, que o yx é igual a xn. Só que lembra que xn é igual a nx? Isso significa que o xnzinho que está aqui dentro, ele é igual a algum elemento do nzão x. Eu não sei que elemento que é, mas eu sei que ele é um certo mzinho que está no nx. Não sei se ficou claro esse pedacinho, acho que pode ter ficado um pouco confuso, vou só explicar melhor isso aqui. Ó, pessoal, o xn pertence a xn, certo? Porque o nzinho é elemento de nzão. Mas acontece que, por hipótese, o xnzinho é igual ao nzão x. Ou seja, o xnzinho pertence ao nzão x. Ou seja, o xnzinho é igual a alguém do n, que eu vou chamar de mzinho, x. Esse cara aqui tem que estar no n. Veja, não precisa ser o mesmo n, pode ser um outro que eu vou ter que chamar de m, tá bom? Então é o que nós escrevemos aqui. O xn é igual a mx para algum m em n. Olha o que está escrito aqui. Yx é igual a mx. Opera por x menos 1 dos dois lados. Opera por x menos 1 dos dois lados. Aqui vai ficar só o y e ali vai ficar mx, x menos 1. X menos 1 é identidade. Operado com m dá só o m. Moral da história, quem é o y? O y é o elemento m. E a gente sabe que o elemento m está em n. Portanto, o y está em n. Olha que legal. Tomamos um y em xn, x menos 1 e mostramos que ele mesmo está em n. O y está em n. Conclusão, o conjunto xn, x menos 1 está contido no conjunto n, e essa é exatamente a definição de ser um subgrupo normal, portanto, n é subgrupo normal de G. Certo? Essa é uma demonstração que dá para saber fazer, né? Só tem que lembrar das definições, né, pessoal? Isso aqui, para fazer, basta lembrar das definições e tentar mostrar inclusão de conjuntos, né? Então, não é difícil de você fazer sozinho essa demonstração. Ela pode ser cobrada naturalmente, porque é só lembrar o conceito de subgrupo normal. Esse sim tem que estar memorizado, né? Segunda proposição, vamos lá. Vamos para uma segunda proposição. Então, vejam, só lembrar. Subgrupo normal significa o quê? Xn, x menos 1 está contido em n para todo x em G. Ótimo. Essa é a definição. Mas nós vimos nessa proposição 1 que isso é equivalente a dizer que as classes laterais à direita e à esquerda de n por x são as mesmas para qualquer x em G. Isso é ótimo, né? Vamos para a proposição 2. Olha só, se eu pegar um subgrupo normal, então estou supondo que o n é um subgrupo normal, dados quaisquer y em G, xy em G, quaisquer dois elementos em G, ao operar a classe xn pela classe yn, isso dá um conjunto, e esse conjunto é o mesmo que tomar a classe lateral à esquerda de n por xy. Então vejam só, o que é xn? Você sabe que xn é uma classe lateral à esquerda de n por x. É o conjunto dos elementos xn com nn. Quando eu faço assim, né? Xn, yn, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que esse é o conjunto de todos os elementos dados por x, n, y, alguma coisa n, tal que o n e o m são quaisquer elementos do n. Tá ok? Então, estou variando qualquer elemento do n, quaisquer dois elementos n e m do n, eu estou colocando aqui. O x e o y estão fixados. Ok? O que eu estou querendo dizer para vocês é que isso é a mesma coisa da classe à esquerda de n por xy. Que conjunto é esse? É o conjunto dos x, y, n, tais que n é qualquer elemento do n. Vocês estão vendo alguma diferença na definição dos conjuntos? Eu espero que sim. Vejam só. Aqui o x está grudado com y. Aqui não, tem um n entre eles. Tem um número do conjunto n entre eles. E o que eu estou dizendo para vocês é que esses conjuntos, quando o n é normal, na verdade eu não precisaria desse n. Eu poderia escrever sem esse n. Vejam só a observação que está aqui. Isso significa o seguinte: eu peguei uma classe de n à esquerda, eu peguei uma classe de n à esquerda e eu operei as duas, e ao operar as duas, xn com yn, isso me deu uma outra classe. Isso me deu uma outra classe, não é qualquer classe, é xy, é a classe do xy. Certo? Eu peguei duas classes, então lembra do desenho lá, né? G, eu peguei duas classes, uma classe, tá ruim aqui, xn, peguei uma outra classe yn, e eu vi que ao fazer o produto deu uma classe xyn, pode até ser a mesma de uma delas, mas deu uma outra classe xyn, tá ok?
Então, eu peguei duas classes à esquerda, operei-as e dei uma nova classe. Isso significa dizer que o conjunto das classes é fechado. O conjunto das classes é o que nós chamamos na aula anterior de quê? De conjunto quociente. Então, pessoal, quando você tiver com um subgrupo normal, quando N for um subgrupo normal do G, você pode ter a certeza de que o conjunto das classes laterais à esquerda por N, ou seja, o conjunto quociente de N por G, ou de G por N, é fechado. É fechado. Isso é igual a isso. Ok? Olha só que legal. Nós estamos caminhando para aquilo que eu falei para vocês, que é mostrar ou obter uma situação em que o G sobre H seja um grupo também. Mas veja a hipótese que eu tenho. Chama atenção para você da hipótese que eu tenho nessa proposição. A hipótese não é qualquer coisa. Não é qualquer subgrupo. Ele é normal. Se eu não tiver um subgrupo normal, essa propriedade pode não valer. Ok? Vamos demonstrar? Primeiro, isso aqui nós temos que demonstrar uma igualdade de conjuntos. Nós temos que demonstrar que esse conjunto está contido nesse. Então, vamos mostrar primeiro que esse está contido nesse. Eu vou tomar um elemento qualquer no conjunto de cima. Então, olha só. Vamos pegar um elemento qualquer no conjunto de cima. Pega um elemento A em xn, yn. Isso significa que o A é escrito como certo xnzinho, ymzinho, e que esse nzinho e mzinho estão em n. Tá certo? Ok. Acontece, pessoal, que o subgrupo N é normal. Então, pela proposição 1 que nós demonstramos agora, na proposição 1 que nós demonstramos agora, a gente mostrou que xn é igual a nx. A classe lateral à direita e a classe lateral à esquerda de n por x são as mesmas quando n é normal, que é o caso que nós temos pela hipótese, o n é normal. Então, significa que, olha só, apareceu um ny aqui no meio, tá vendo? ny, vamos ver aqui. Vou trocar o nome aqui, tá, pessoal? Em vez de chamar de x, eu vou chamar de y. Ó, já que é para qualquer x em g, eu vou chamar de y, né? Tudo bem. Vejam só vocês o que está aparecendo ali. Está aparecendo ny. O ny não pertence ao nzão y? Claro, o nzinho está lá, né? Mas se ele está lá, então ele está aqui também. Então, significa que o nzinho y, ele pertence ao nzão, significa que ele é escrito como y vezes alguém do nzão, que eu vou chamar de n-til. Significa que ele é um certo yn-til com nzinho n-til em nzão. Tá vendo? É quase como tá, é quase trocar de lugar, só que não é bem trocar de lugar, né? Eu troco n com y, fica y com n-til, é um outro elemento do mesmo conjunto em que n está, pelo fato do n ser normal. Pode ser o mesmo n, mas pode não ser, pode ser outro. Tá vendo? É quase como tá, é isso que a normalidade faz, tá bom? Então, pessoal, eu vou trocar aqui nessa expressão o ny por yn-til. Como é que ficou o A? Ficou xy n-til m. Ora. Então, significa que o A é um certo xy vezes alguém. Esse alguém aqui, pessoal, n-til m. N-til está em n. Mzinho também está em n. N-til e mzinho estão em n. E quando você opera dois elementos de um subgrupo, eles continuam lá. Então, ao fazer nzinho-til m operado um com o outro, dá um outro elemento. Mas esse elemento também está em n, já que o n é fechado. Certo? Então, como é que ficou o Azinho? O Azinho ficou xy, alguém, que eu chamei de H aqui, que é o nzinho m, e esse Hzinho está em n. Por que eu fiz isso? Para você poder enxergar com mais precisão que o A pertence a xy, alguém de n, ou seja, xyn, já que o H é alguém de n. Portanto, o Azinho pertence ao xyn. Tá claro? Nós pegamos um elemento aqui e mostramos que está aqui, portanto, um conjunto está contido no outro. Agora tem que mostrar o outro lado da continência, né? Tem que pegar um elemento qualquer em xyn e mostrar que ele está em xn, yn. Tá bom. Pega um elemento aqui, isso é mais fácil. Significa que esse elemento é escrito como xy vezes alguém, operado com alguém de n, que eu chamei de nzinho aqui. Para mostrar que ele está nesse produto aqui, eu preciso apenas encaixar alguém entre o x e o y. Alguém que esteja em n. Simples. Pega um elemento que eu posso encaixar aqui sem ter problemas. E que esteja em n. A identidade. Eu posso encaixar a identidade aqui no meio, afinal de contas a identidade não faz nada. Mas a identidade está em n. Como a identidade está em n, então isso aqui é um elemento que pertence a xnzão, já que o ezinho está lá.
YNzão, já que o Nzinho está lá. Pronto. Peguei um elemento que está em XYN, mostrei que ele está em XNYN. Moral da história, o XYN está contido no XNYN. Portanto, mostramos um lado, mostramos outro, quando A está contido em B e B está contido em A, porque os conjuntos são os mesmos, são iguais. Olha só, então a proposição 2, que aqui está demonstrada, e também é simples, né, de você lembrar como é que demonstra, não é não? Sim, por quê? Porque é só mostrar inclusão de conjuntos. Só precisa lembrar da propriedade do N ser normal, que é dizer que a classe lateral à direita e à esquerda são as mesmas. É só isso que precisa lembrar para dar esse passo fundamental aqui na segunda linha. O resto dá para fazer, né? Tem o truquezinho no final e tal. Ok? Mas guarda o resultado da proposição 2. Quando você faz a operação de duas classes laterais à esquerda, isso dá uma nova classe lateral à esquerda, significa que o conjunto das classes laterais é fechado. Conjunto das classes laterais é o que nós chamamos de conjunto quociente, ou seja, o conjunto quociente é fechado. E aí, pessoal, nós podemos então olhar com mais detalhes para esse tal desse conjunto quociente e ver se a gente já pode chamá-lo de grupo, ou que condições nós temos que colocar para que ele seja de fato um grupo. Olha só. Vamos definir o grupo quociente, ou melhor, vamos entender quando que um conjunto quociente é de fato grupo. Esse é o resultado desse baita teorema aqui. Teorema. Se eu tiver N um subgrupo normal do G, observe, não é qualquer subgrupo, é normal. Se o N for normal em G, então o conjunto quociente G sobre N não é qualquer conjunto. É um conjunto com uma operação e funciona as propriedades bonitinhas para ser um grupo. Quais são as propriedades para ser grupo? Tem que ser fechado, tem que ser associativo, tem que ter identidade e todo mundo tem que ter inverso no conjunto. Ok? Então guarda esse resultado. A gente já falou desde a aula passada. Se você tiver um subgrupo do G, você pode construir o G sobre H, que é o conjunto das classes laterais à esquerda de H. Ok? Agora, isso aqui é grupo? Nem sempre. O que está dito nesse teorema é que se o H for subgrupo normal, então sim, o GH e G sobre H é grupo. Se o H for normal, então o quociente é grupo. Nessas condições é grupo, senão não vai ser. Tá bom? Vamos ver? Vamos demonstrar? Para demonstrar que alguma coisa é grupo, o que nós precisamos fazer? Primeiro o professor precisa beber água, porque senão ele fica com sede e não consegue mais falar. E aí você deve falar assim, por que você não pausa o vídeo e depois edita? Porque fica pesado, demora um tempão, pessoal, é mais legal, é mais interessante para mim, muito mais eficiente para mim fazer isso aqui de uma vez só, tá? Perdeu alguns segundinhos agora de discussão tonta? Vamos lá, demonstração, vamos lá, pessoal, vamos demonstrar isso aqui. Vamos demonstrar que um determinado conjunto é grupo. Para demonstrar que é grupo tem aquelas 4 coisas, fechado, associativo, tem identidade, tem inverso, todo mundo. Vamos mostrar o fechamento primeiro. Lembrando que é o G sobre N mesmo? É o conjunto de todas as classes laterais à esquerda de N quando eu vario os elementos de G. É isso. Então vamos pegar duas classes, Xn e Yn, que estão no conjunto quociente e vamos mostrar que ao operá-las está lá também? Olha, pessoal, a proposição 2 diz exatamente isso. Se eu operar Xn com Yn, dá um certo XYN. Isso aqui é uma classe lateral. Peguei duas classes laterais à esquerda, operei-as e deu uma nova classe lateral à esquerda. É fechado. Ok? Fechamento, então, vem da proposição 2. É isso que a proposição 2 deu de mais importante para a gente. Agora vamos para a associatividade. A associatividade é, eu pego 3 elementos, no caso 3 classes, e mostro que eu posso trocar o parênteses de lugar. Eu vou usar para isso o fato da G ser associativa. Pega 3 elementos, 3 classes então. Pega 3 classes. Aqui não precisava desse parênteses, né? Pega 3 classes. Xn, Yn, Zn. 3 classes aqui dentro. X, Y, Z ali no lugar do A. Bom, acontece que pela proposição 2, Xn, Yn é XYN. E o Zn está aqui quietinho. Ok? Proposição 2 aqui, ó. Juntei isso aqui num só. Proposição 2. Vou usar de novo a proposição 2, já que aqui eu tenho uma classe de N com uma classe de N, eu posso juntar as duas. Ó, XY com Z, um elemento XY com o elemento Z, e aqui junto com N.
Bom, acontece que x, y e z são elementos do grupo. E o grupo em si é associativo, o G é associativo. Então aqui eu posso trocar o parênteses de lugar e posso escrever x, abre parênteses, y, z, fecha parênteses. Porque o grupo é associativo. Ora. A proposição 2 agora eu posso usar o contrário. Eu tenho x vezes um elemento n. Posso abrir xn e esse outro elemento que é o yzn. Aqui também, olha só, eu tenho yzn, eu posso abrir yn, zn. Olha como é que começou, olha como é que acabou. O parênteses que estava aqui entre xn e yn foi para frente, yn, zn. Isso é ser associativo. Ok? Tem identidade? Isso aqui, será que tem identidade? Quem você acha que é identidade aqui? É alguém que vem da identidade do G? Por que não, né? Claro que sim. Se você pegar E como sendo a identidade de G, você pode pegar a classe EN, que aliás nós vimos na aula passada que a classe EN é o próprio N, é o próprio conjunto N. O N é uma das classes laterais à esquerda dele próprio, né? Então o N é a identidade, ok? Vejam, a classe dada pelo N é a própria identidade. Por que isso acontece? Para mostrar que a identidade, eu tenho que mostrar que qualquer um operado com ele dá esse qualquer um que eu falei. Né? Então, pega um elemento qualquer xn que está no quociente. O que acontece quando você operá-lo pela identidade que é o n ou en? Bom, pela proposição 2, eu posso juntar x e e. E x com e, como e é identidade de g, então esse aqui fica só x. Olha o que aconteceu. Operei à direita o xn por n e deu o próprio xn. Só que você tem que fazer à esquerda também. Analogamente, se você fizer enxn, também vai dar o xn. É a mesma coisa, tá, pessoal? E aí, como isso aconteceu, significa que o e de x ele não faz nada com qualquer elemento. Significa que ele é identidade. E por que tem inverso? Qualquer elemento? Vamos ver. Seja qualquer elemento do quociente, vamos chamar de xn. Nós temos que mostrar que ele tem... que existe no G sobre n uma outra classe que operada à direita e à esquerda por xn dá a identidade que é o en. Bom, dada esta classe, eu posso pensar em quem será como inverso. Por que não x-1n, né? Existe um x-1 e esse x-1 está em G, não é? É o inverso de x. Então pega a classe do x a menos 1 e vamos ver o que acontece quando você faz x-1n. Usando a proposição 2 de novo, você pode juntar o x e o x-1. Acontece que x-1 é um elemento operado com seu inverso da identidade, que é o en, que é o próprio n. Ou seja, xn, x-1n dá identidade. Analogamente, você faz do outro lado, x-1n com xn também dá identidade. Significa que você encontrou um elemento, no caso x1n, que operado com xn dá sempre a identidade dos dois lados. Ou seja, conclusão, o x-1n é o inverso do xn. E claro, o x-1n está no quociente, não é mesmo? x-1, claro que está no quociente. Bom, moral da história, é fechado, é associativo, tem identidade, todo mundo tem inverso, portanto, G sobre N é grupo. De novo, qualquer conjunto quociente é grupo? Não. Isso vai acontecer quando? Quando o N ou H for normal, ok? E aí, pessoal, vou deixar para você pausar o vídeo aí agora, se você tiver com um tempinho. Pausa o vídeo aí agora e demonstra isso aqui. Se o grupo for abeliano, será que o quociente também é um grupo abeliano? Claro, suponha que o N é normal. Se você tiver um grupo abeliano, o quociente também é? Sim, também é. Demonstra isso aí, é facinho. Mostra aí rapidinho pra gente. Bom, vamos para uma nova definição, pessoal. Aliás, uma nova definição não, é o que nós estamos construindo. Se você tiver um subgrupo N que é normal em G, eu acabei de mostrar para vocês no teorema que o conjunto quociente é um grupo. Como é que eu vou chamar esse grupo? Vou chamar de grupo quociente. Criativo, né? Grupo quociente de G por N, tá bom? Então, o conjunto quociente é o grupo quociente quando o N for normal. Até parece que eu estou pensando nas perguntinhas que eu vou fazer daqui a pouco no questionário, né? Exemplos. Vamos lá. Exemplos. Primeiro exemplo. Vamos pegar o G como sendo o grupo Z9 aditivo, lembrando que os Z9 são as classes de 0 até 8, tratadas com a soma módulo 9, a gente já falou bastante dela, até na aula passada a gente usou esse exemplo, né?
E vamos pegar H como sendo o subgrupo aditivo de G, dado pelo gerado por 3. O que é o gerado por 3? É todo mundo que é alguma coisa vezes 3. 0 vezes 3 dá 0, 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 3 volta no 0 e começa tudo de novo. Então, o gerado por 3 são esses 3 elementos, o 0, o 3 e o 6. Ok? Esse exemplo nós vimos na aula passada. Lembra? Nós construímos o quociente de G sobre H. Você sabe que grupos aditivos são abelianos. Grupos aditivos são abelianos. Então, esse grupo aqui é abeliano. A mais B e B mais A dá a mesma coisa. E a gente viu agora há pouco que se você tiver num grupo abeliano, qualquer subgrupo dele é normal. Então, em particular, esse subgrupo aqui é normal. E se é normal, isso indica então que o conjunto quociente, se eu fizer Z9 dividido pelo gerado por 3, isso aqui não é só um conjunto. Não é só o conjunto do H, do 1 mais H e do 2 mais H que nós vimos na aula passada. Estou só lembrando que nós vimos na aula passada. Isso não é só um conjunto de elementos. Isso é também um grupo. Isso também é um grupo. E aí, se é um grupo, alguém pode pensar assim, ah, tudo bem, o H aí na história é identidade, não é? É identidade, claro. Agora, quem será que é o inverso do 1 mais H? Quem será que operado com 1 mais H dá identidade? Ora. Se eu operar com 2 mais H, olha, essa classe operada com essa, segundo a proposição 2, dá o quê? Dá operar 1 com 2. Operado com H. 1 com 2 dá 3, mas módulo... módulo 9, isso aqui dá 3 mesmo, né? Então, isso aqui dá 3 mais H. Acontece que você deve se lembrar da aula passada, as discussões que nós fizemos, que a classe do 3 é exatamente a classe do 0, já que eles estão no mesmo conjunto, não é? Então, esse aqui é o próprio H. Ou seja, o 1 mais H e o 2 mais H são opostos, já que estamos falando da soma, que é o inverso para a soma, não é? Então, um é o oposto do outro, é um que é operado com o outro da identidade, tá bom? Aliás, pessoal, só chamando a atenção para você que a gente está sempre denotando com a notação meio que multiplicativa, né? AH. A operação aqui é soma, então é como se tivesse um mais. Por isso que eu escrevi assim, né? 1 mais H, 2 mais H. E quando eu faço AHBH, eu também estou falando de operações. Aqui no meio é uma soma também. É sempre a mesma operação que a gente está usando com o grupo, tá bom? Então, quando for a soma, toma cuidado com esse detalhezinho, tá? Bom, então isso daí é um grupo. Se eu pegar o Z9 sobre o gerado por 3, isso é um grupo. Segundo exemplo. Lembra daquele grupo dado pelo mais ou menos 1, mais ou menos i, um grupo de ordem 4. E aqui dentro nós podemos pensar no H como sendo um subgrupo dado só pelo 1 e menos 1. Isso é subgrupo do G, nós já sabemos. Acontece que o G também é abeliano. A gente já deve ter discutido sobre isso, que o grupo G é um grupo abeliano e qualquer subgrupo de um grupo abeliano é normal. Então, esse subgrupo aqui é normal em G. H é normal em G. Então, se eu pegar o quociente, que na aula passada nós vimos que é dado por duas classes apenas. Quais são essas classes? H e IH. Nós vimos na aula passada. Então, isso aqui que era o conjunto quociente é mais do que só um conjunto quociente. É um grupo. É um grupo. Aliás, vejam, o H é a identidade, o IH é um outro elemento e o inverso dele é ele próprio. Tá bom? O inverso dele é ele próprio. Você pode até dar uma analisada aí rapidinho por quê. Terceiro exemplo. Esse aqui é muito importante esse exemplo aqui. Vamos pegar o grupo das permutações S3, certo? Então, essas permutações no 1, 2 e 3. Grau 3. Lembra, a gente sempre as permutações são sempre 1, 2, 3. E aí aqui embaixo do 1 eu coloco alguma coisa, do 2 alguma coisa, 3 alguma coisa. E essas coisas aqui são 1, 2 e 3, só que trocando de ordem. Então, se eu escrevesse, por exemplo, 3 aqui, 1 aqui, 2 aqui, significa que esta permutação, que é uma função, faz o que com 1? Leva no 3. O 2 leva no 1, o 3 leva no 2. É uma função que faz isso. Tá bom? Então, se eu pegar o G como sendo S3, eu posso pegar o H, um subgrupo do G, dado pelo 1 que leva no 1, 2, no 2, 3, no 3. Você sabe que isso aqui é identidade, a função que leva cada elemento nele mesmo. E essa daqui é um outro elemento, 1 que leva no 3, 2 no 2, 3 no 1. Nós vimos na aula anterior que o H é um subgrupo do S3. Nós vimos na aula anterior que o H é um subgrupo do S3. Então, eu posso pensar no conjunto quociente. Claro que eu posso. Eu posso pensar no conjunto G sobre H. Posso. A pergunta é se isso é um grupo ou não. Isso é um grupo?
Nós vimos que para ser grupo, o que precisa acontecer? O H precisa ser normal em G. O que significa ser normal? Significa que qualquer elemento do G operado à esquerda do conjunto H e à direita pelo inverso dele continua dentro do H. Ou nós vimos na proposição 1, resultado da proposição 1. H é normal em G, C e somente C. As classes laterais à direita coincidem com as classes laterais à esquerda para qualquer elemento x em G. Ora. Na aula passada, se você tiver com a memória boa, você vai lembrar que a gente fez assim. Pega, por exemplo, o elemento do G, a permutação que leva 1 no 2, 2 no 1 e o 3 no 3, e opera à esquerda por H. Vai dar essa classe aqui. E se você fizer o H operado à direita por este mesmo elemento, vai dar este outro conjunto aqui. Observe que este primeiro elemento coincide, mas o segundo elemento não. O segundo elemento é distinto. Significa que o conjunto, a classe lateral à esquerda deste elemento e a classe lateral à direita deste mesmo elemento são conjuntos diferentes, portanto são classes diferentes, são elementos diferentes. A classe lateral esquerda e a direita do elemento 1 que leva no 2, 2 no 1 e 3 no 3 são classes diferentes. Não são iguais. Existe um x, quem é esse x? Esse carinha aqui. Existe um x tal que xh é diferente. É diferente de hx. E se isso acontece, o que eu posso concluir? Que o H não é normal em G. Portanto, este subgrupo aqui é um exemplo de um subgrupo que não é normal no seu grupo. E se ele não é normal, quando eu faço o quociente, eu só tenho um conjunto. Eu não tenho um grupo. Atenção para isso? Está atento para isso? Então lembra, nem sempre, já falei isso 1 bilhão de vezes nessa aula, mas vou repetir. A gente repete para ficar bom, né? Se eu pegar um grupo qualquer e um subgrupo qualquer dentro deste grupo, quando eu faço o conjunto quociente, isso não necessariamente dá um grupo. Para isso dar um grupo, eu preciso ter esse subgrupo como sendo normal. Este exemplo 3 ele é muito legal, ele é muito importante. Por quê? Porque ele nos apresenta um exemplo de um grupo e de um subgrupo dentro dele que não é normal. Então, se você precisar de um subgrupo que não é normal, aqui está um exemplo. Então, ao fazer o quociente, isso não dá um grupo. E lembra que agora há pouco mais cedo, nós vimos um outro exemplo interessante. Nós consideramos o G o grupo linear 2R, GL2R, e dentro dele consideramos o grupo especial linear 2R. Nós vimos agora há pouco mais cedo que o H é normal em G, está no começo do vídeo, que o H é normal em G, tá certo? Se o H é normal em G, então sim, o G sobre H é grupo, é o que nós provamos agora há pouco. É o grupo quociente, tá? E aí alguém pode se perguntar, quem são os elementos do G sobre H nesse caso, né? Quem são as classes do G sobre H? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui só para a gente ver, porque isso é interessante. Quem que é o G sobre H? Eu já sei que é grupo, mas quem são os elementos que estão no G sobre H? O que o conjunto das matrizes inversíveis, quando você divide pelo conjunto das matrizes que tem determinante 1, isso me dá um novo grupo. O grupo que tem o que de característica? Olha que legal, esse exemplo é muito bom para você tentar entender o quanto a teoria de grupos faz sentido, faz algo especial na matemática. Olha só, pega dois elementos quaisquer no G sobre H, quando que essas classes são iguais? A gente sabe, lá da aula passada, que duas classes à esquerda são iguais quando você, ao operar... Está errado aqui, né, gente? É y menos 1x. Quando y menos 1x pertence a H. Bom, não x, y menos 1, né? Y menos 1x está em H. Tudo bem. Não vai ter problema que a gente vai fazer aqui. O fato disso aqui estar em H significa que o determinante disso é 1. Não é essa a definição de grupo especial linear? São as matrizes que têm determinante 1. Isso é uma matriz, tem que ter determinante 1. Acontece, pessoal, que propriedade de determinante você pode separar. Melhor. Pode separar, deixa assim. Determinante de y menos 1, você sabe também que é
Mesma coisa que dividir por determinante de y. E aí você multiplica em cruz, fica determinante de x igual a determinante de y, que é o que eu concluí aqui. Tá bom? Isso aqui é propriedade de números reais, então posso fazer. Determinante é um número real, né? Então, olha só, quando que duas classes são iguais no G sobre H? Quando elas têm o mesmo determinante. Isso aqui é o que resume a nossa história. O que será que significa a classe G sobre H neste caso? Quem são as classes do G sobre H? Parece até Globo Repórter, né? Pessoal, se eu tivesse que pegar o grupo das matrizes GL2R e eu dividir em classes, mas para dividir em classes eu estou usando o SL2R como ajudante para fazer isso, então estou particionando as matrizes, tá? Estou particionando as matrizes. Como é que eu sei qual é a característica que define essas classes? O que está dito aqui é o seguinte: uma matriz e outra estão na mesma classe quando elas têm o mesmo determinante. Então significa que os que têm determinante igual a 1 estão aqui. Os que têm determinante igual a 2 estão numa outra classe. Os que têm determinante igual a π estão numa outra classe. Mas todo mundo que tem determinante igual a π está aqui. Os que têm determinante igual a 3 estão em outra classe. Os que têm determinante igual a raiz de 2 estão em outra classe. Os que têm determinante igual a menos 1 estão em outra classe. Entendeu? Então, cada classe neste quociente é dado pelo determinante. O determinante nos diz quais são as classes que temos aqui. Observe, inclusive, que isso significa que para cada número real tem uma classe diferente. Portanto, este, inclusive, é um exemplo de conjunto quociente que tem infinitas classes. Cada classe é um número real e a gente sabe que os números reais são infinitos. Ok? Então, esse é um exemplo de quando eu faço GL2R sobre o SL2R, isso aqui dá um grupo e esse grupo continua sendo infinito. A cardinalidade dele é a mesma cardinalidade dos números reais. Tá ok? Bom, então é isso que está dito aqui. Dado qualquer número real diferente... Aliás, não é qualquer número real, né? Diferente de zero. Zero não pode. Matrizes com determinante igual a zero não estão aqui, claro. Né? Então, se eu pegar qualquer número real diferente de zero, sempre vai existir uma classe que todo mundo ali dentro tem esse mesmo determinante. Então, é isso que define as classes do G sobre H. Ok? E aí eu deixo uma pergunta para você refletir aí. Como encontrar o inverso de um elemento qualquer no quociente? Na demonstração lá do teorema fica uma dica. Nesse caso aqui, quem será? Se eu tenho uma classe XH, quem será que é o inverso dessa classe XH? Bom, você deve ter visto na demonstração do teorema. Bom, então entendeu, pessoal, a brincadeira aqui? Qual é a grande graça desse aqui? Olha só, eu estou no conjunto de todas as matrizes invertíveis. Dentro do conjunto de todas as invertíveis, eu pego aquelas que têm determinante igual a 1. E eu particionando o grupo todo, usando esse subgrupo, eu consigo vários subgrupos cuja característica matrizes de determinantes iguais estão na mesma classe, matrizes de determinantes diferentes estão em classes distintas. Eu dividi o grupo pelo resultado determinante. Eu peguei uma propriedade para dividir o grupo de alguma forma que eu queria. Particionei o grupo com alguma propriedade que me parecia interessante. Isso é muito legal da teoria de grupos, né? Corolário, uma consequência. Corolário do quê, né? Corolário do teorema que nos mostrou que G sobre H é grupo quando H é normal. Se você tiver com um grupo finito, pessoal, e N um subgrupo normal de G, você já sabe que G sobre N é um conjunto, mas mais do que isso é um grupo. E se é grupo, eu posso falar de ordem, não só de cardinalidade. Lembra? Na aula passada a gente não falou de cardinalidade, a gente falou não falamos de ordem, falamos de cardinalidade, quantidade de elementos. Agora, ordem, eu só falo quando temos um grupo. Então, para chamar isso aqui de ordem de G sobre N, eu preciso ter a certeza que isso aqui é um grupo. São notações diferentes. Aqui, cardinalidade, quantidade de elementos. Aqui também quantidade de elementos, mas eu só posso usar essa daqui quando G sobre N for um grupo. Aqui se o N é normal, então o G sobre N é grupo. E a ordem desse grupo, ordem de G sobre N, é a ordem de G sobre a ordem de N. Faz sentido, né? Estou dividindo um pelo outro. Ok, pessoal? Bom, vamos demonstrar isso aqui. Essa demonstração é trivial quase, né?
Por quê? Porque a gente vai usar o teorema de Lagrange da aula passada. A gente sabe que a ordem de G sobre N é cardinalidade do G sobre N. Mas a cardinalidade do G sobre N é o que nós chamamos na aula passada de índice. E segundo o teorema de Lagrange, é a ordem de G sobre a ordem de N. Trivial. Ok? Bom, vamos avançar então mais um tiquinho. Vamos avançar então mais um tiquinho. Agora, para finalizar essa aula, eu vou finalizar essa aula com algumas coisas um pouco mais teóricas, tá? Não vou usar tantos exemplos, só acho que tem mais um exemplo só, mas agora a questão vai ser um pouco mais teórica, tá? Vamos pegar N, um subgrupo normal dentro do G. E aí, pessoal, eu vou construir uma função que sai do G e leva no grupo quociente. Ah, como é que você sabe que é grupo? Ué, porque é normal. Ok? Então, olha só o que eu estou fazendo, pessoal. Eu estou pegando o grupo G e eu estou olhando ele no G sobre N. Estou criando uma função f que sai do G e leva no G sobre N. Uma função que leva um grupo no outro. Uma função que leva um grupo no outro que nos interessa geralmente são os homomorfismos, que preservam as operações, lembra? Como é que eu vou definir essa função? Bom, vou pegar um elemento qualquer aqui e vou levar na classe dele, xn. Essa é a definição que eu estou fazendo. Essa função, com essa definição, que pega x aqui e leva no xn aqui dentro, eu chamo de homomorfismo canônico de G sobre N ou de N sobre G. Tá bom? Homomorfismo canônico. Então, dado um grupo e um subgrupo normal dele, eu posso criar o quociente, que é o G sobre N, e aí a função que leva o G no G sobre N, definida por cada elemento, leva na sua classe, a gente chama de homomorfismo canônico. Uma definição, tá? Proposição 3. Se você tiver nessas condições, tiver um homomorfismo canônico, o N normal, claro, senão não faz sentido fazer isso aqui, porque isso aqui é grupo. Então, de fato, eu estou chamando de homomorfismo, mas eu não provei. Então, primeiro, isso de fato é um homomorfismo. Segundo, esse homomorfismo é sobrejetor, é o que nós chamamos de epimorfismo na aula passada, lembra? Na aula passada não, algumas aulas atrás. E terceiro, o kernel desta função é o próprio N. O kernel dessa função é o próprio N. O que significa o kernel? O kernel é o conjunto dos elementos dentro do domínio cuja imagem pela função dá identidade do outro lado. Vamos demonstrar isso aqui rapidinho? Olha só, primeiro, por que isso é homomorfismo? Se eu pegar dois elementos em G, será que ao fazer a operação f operada em xy, eu separo f de x e f de y? Bom, qual que é a definição da função? f de xy é xyn. Proposição 2, que nós provamos mais cedo. Isso aqui posso abrir em xn, yn. Acontece que xn é exatamente a imagem da f no x, acontece que yn é exatamente a imagem do f no y. Portanto, olha só, f de xy pude abrir em f de x, f de y. Portanto, isso de fato é um homomorfismo. Faz sentido chamar de homomorfismo. Por que é sobrejetor? Para mostrar que é sobrejetor, eu tenho que pegar alguém no contradomínio do G sobre N. Então, alguém no contradomínio. Quem que é alguém no G sobre N? É uma classe lateral do N. Então, peguei uma classe lateral do N. Ok? Peguei uma classe lateral do N, xn. E observe, se eu peguei uma classe lateral do N, esse x está em G. Então, existe um x em G, tal que quando eu faço f de x, vai exatamente no xn. É bem trivial isso aqui, né? Peguei alguém no contradomínio, que ele é xn. Quem que vai nele? Próprio x, o x, a imagem do x pela f é o próprio xn. Então, de fato, isso aqui é uma função sobrejetora. E vamos mostrar que o kernel, vamos mostrar que o kernel da função é o próprio n. Vou só lembrar de novo, vou reescrever isso aqui para você lembrar. O que é o kernel de uma função? É o conjunto dos elementos que estão no domínio, no caso aqui o domínio é G, tais que a função operada nele dá a identidade do contradomínio, tá bom? Lembrando que aqui a identidade do contradomínio é a classe lateral esquerda, tá? Nesse caso, o contradomínio é o grupo quociente e a identidade dele é o próprio N, ou seja, o EN, tá bom? Então, vamos mostrar que o kernel... Então, olha só, lembrando que a identidade do G sobre N é o N sobre N, vamos mostrar que o kernel é todo o N. Bom, então eu quero saber quais são os x que quando eu faço f de x dá identidade. A identidade aqui é N. Então, quais são os f de x que dão igual a N? Quais são os f de x que dão igual a N? A classe do N. Vamos ver quem são. f de x está igual a N. Qual que é a definição da f de x? f de x é a classe do xn.
Ora. Xn é igual a n, C e somente C, quando eu trocar... Você sabe que a identidade do grupo está dentro do n, então eu posso pegar o e aqui dentro. Quando eu fizer x operado com e dá o próprio x, está ali dentro do n. Então, x operado com e está aqui também. Então, olha só, x operado com e está dentro do n, mas x operado com e é o x. Olha o que está escrito aqui. X pertence a n. Lê do começo até o final. F de x é igual a n, ou seja, x pertence ao kernel, C e somente C, x pertence a n. X pertence ao kernel, C e somente C, x pertence a n. Então, espera um pouquinho. O kernel está contido no n, o n está contido no kernel. Isso significa, então, que os conjuntos são iguais. Outra demonstração boa para saber fazer, né? Porque envolve bastante coisa. Homomorfismo, kernel, os conceitos envolvidos todos, né? Muito legal. Ok? Então, vejam só. Essa função que leva o g no grupo G sobre n, essa função trivial, né? Que leva qualquer elemento na sua classe lateral à esquerda, a gente chama de homomorfismo canônico. E esse homomorfismo é, na verdade, um epimorfismo. É sobrejetor. E mais ainda, o kernel da função é o próprio n. Os elementos que se anulam nessa função são apenas os elementos de n. Proposição 4, um novo resultado. Vamos lá. Pega agora um homomorfismo de grupos G em J. J é um outro grupo, não sei qual, tá? Qualquer. G e J são dois grupos quaisquer. O resultado que eu estou provando aqui, pessoal, é que o kernel deste homomorfismo é sempre um subgrupo normal. Olha só. Quando a gente tem uma função de um grupo em outro, a gente sabe que aqui dentro sempre nós encontramos o kernel. E nós sabemos que aqui dentro nós sempre encontramos a imagem, não é? Sempre dois conjuntos que chamam a atenção da gente desde que você estuda álgebra linear. O kernel está dentro do domínio e a imagem está dentro do contradomínio. O que eu estou dizendo nessa proposição 4 é que o kernel ele é mais do que só um subgrupo. O kernel é normal. Só para chamar a atenção de vocês, a imagem é sempre um subgrupo, mas nem sempre é normal, tá? Então, a imagem é sempre um subgrupo, nós sabemos, mas nem sempre é normal. Nem sempre é normal. Pode até ser, mas nem sempre é. Já o kernel é sempre normal. Tá bom? O kernel sempre é normal. É o que está dito na proposição 4, é o que nós vamos demonstrar agora. Vamos demonstrar que o kernel de um homomorfismo é normal. Vejam, não é qualquer função que leva um grupo no outro. É um homomorfismo. É só isso. Basta ser um homomorfismo. Tá bom? Vamos demonstrar? Para mostrar que é normal, o que tem que acontecer mesmo? Tem que mostrar que ao fazer a conjugação por qualquer elemento de x, continua no próprio conjunto. É isso. Porque nós já sabemos que o kernel é subgrupo. Basta mostrar que é normal. Vamos denotar, pessoal, nessa demonstração, a identidade de G por EGzinho e a identidade de J por EJzinho, já que estamos falando de dois grupos diferentes, tá? Então, identidades diferentes, eventualmente. E só para facilitar a nossa notação, vamos chamar o kernel de F por N, tá bom? Então, vamos tomar qualquer elemento no Xn x-1. Lembrando que a gente tem que mostrar que Xn x-1 está contido em N para qualquer x em G. É isso que nós precisamos fazer. Então, pega lá um elemento qualquer aqui dentro e vamos mostrar que ele está em N. Um elemento qualquer aqui dentro, ele é um x, y, x-1 com esse y em N. O x também é um elemento qualquer do G. Vamos mostrar que está em N? Vamos lá. Primeiro, como o y está no N, N é o kernel, né? Então, significa que ele se anula pela função. Significa que quando eu fizer f de y, vai dar a identidade. Vai dar a identidade. Opa, eu escrevi besteira aqui, hein, gente. Desculpa a falha aqui. Eu estou pensando em outro exemplo aqui. Ó, tem uma falhazinha aí. Significa... Estou até com medo de ver o que vai acontecer dali para frente. Mas vamos escrever aqui. Ó. Esquece o que está escrito aí. É só isso. Significa que o f de y é o EJ. Não tem nada de classe aí não, tá? Bom, vamos lá. Vamos ver o que acontece quando eu faço fxy x-1. Vamos ver se isso aqui também está no N. Vamos ver se aqui também está no kernel. Vamos ver se isso aqui também dá o EJ. Ora, opa, vamos lá. Eu posso separar isso aqui como f de x, f de y, f de x-1. Por que eu posso fazer isso? Porque, por hipótese, o f é um homomorfismo e o homomorfismo faz isso. Acontece, esquece esse N aqui, tá, pessoal? É besteira esse N. Acontece que o f de y é EJ. Só.
Então aqui fica f de x, EJ, esquece esse n, f de x menos 1. Tá errado aqui, tá? Então f de x, EJ, f de x menos 1. Esse é o correto, tá bom? Bom, acontece que o EJ não faz nada, é identidade, então some e fica só f de x menos 1. Que eu posso grudar, já que é um homomorfismo, eu posso grudar no mesmo elemento. E isso daqui é o próprio x(-1) é a identidade no G. Identidade no G, quando você faz a função, dá a identidade do J. Aqui deu certo. É a identidade do J, tá bom? Ok, pessoal? Então, observem como é que nós começamos e olha como é que nós acabamos. f de x, y, x menos 1 é o EJ. Quando isso acontece, é porque esse elemento está no kernel. Quando isso acontece, o elemento está no kernel. Estar no kernel é o que nós estamos denotando por n, isso aqui está no n. Ok? Portanto, pessoal, nós tomamos um elemento qualquer. Aqui, vamos lá. Nós tomamos um elemento qualquer que está no xn, x menos 1, e nós mostramos que ele está em n. Portanto, esse conjunto está contido dentro do n, para qualquer x em g. Moral da história, o n é normal. Ou seja, o kernel é normal. Outra demonstração que vale a pena saber fazer, não é mesmo? Todas as demonstrações aqui dessa aula, de alguma forma, você consegue fazer. Só aquela de mostrar que é grupo, que é um pouquinho mais... Mas o teorema que a gente demonstra que é um pouquinho mais trabalhoso, mais chatinho, não sei se vale tanto a pena. Mas o resto, as proposições são todas demonstráveis, tão bonitinho, né? Usa tanta propriedade legal. Pode ter uma prova só delas, não pode? Ó, vamos lá. Tudo bem, então, que o kernel de qualquer homomorfismo de grupos é sempre um subgrupo normal. Guarda isso na sua cabeça. E aí, pessoal, nós temos um baita resultado da teoria de grupos que fecha essa nossa teoria, que é o teorema do isomorfismo. O teorema do isomorfismo de grupos, importantíssimo para a teoria de grupos. A gente está encerrando a teoria de grupos basicamente com ele, com algumas consequências ali, mas ele precisa estar na cabeça porque ele diz coisas importantes. Olha só, se você tiver qualquer homomorfismo de grupos, então f de g em j, g em j, dois grupos quaisquer, então nós acabamos de mostrar que o kernel dessa função é um subgrupo normal. Isso significa que eu posso fazer o grupo quociente, g sobre o kernel. E esse grupo, pasmem vocês, não é qualquer grupo. Ele é isomorfo, lembra desse símbolo? Isomorfo a imagem da função dentro do J. Isomorfo a imagem da função dentro do J. O que é isomorfo mesmo? É um homomorfismo injetivo e sobrejetivo. Esse daqui é o teorema do isomorfismo, bastante importante. Qualquer homomorfismo, o kernel é normal. E quando eu faço o quociente do G pelo kernel... Ajudar, mas não sei... Ela não sabe a resposta. Quando eu faço o quociente do grupo pelo kernel, isso dá isomorfo à imagem da função. Baita resultado, baita resultado. Vamos demonstrar? Vamos demonstrar isso aqui bonitinho? Olha só. Para mostrar que algum conjunto é isomorfo a outro, eu preciso estabelecer uma função que seja um isomorfismo. Vamos definir a função g, que leva o g sobre o kernel na imagem da função da seguinte forma. O que a g faz? Isso aqui é um conjunto de classes, né? Então, pega a classe lateral esquerda do x, no kernel, vou denotar assim, x kernel, e define ela como sendo f de x. Pessoal, f de x não está na imagem da f? Então, isso aqui parece que está bem definido, né? Eu peguei uma classe lateral, peguei uma classe x kernel, uma classe lateral, e essa classe lateral está indo num certo f de x que está na imagem da função. Então, é uma função que sai do g sobre o kernel, ela de fato pega um elemento aqui e leva ele na imagem da função. Então, é uma função que faz o que a gente quer. Só precisa ver se essa função de fato é um isomorfismo. É o que nós vamos fazer aqui agora. A primeira coisa que eu vou fazer é mostrar que essa função está bem definida. Porque eu estou definindo de um jeito estranho, eu preciso ver se essa definição não leva um mesmo elemento, tipo a classe do x-kernel, se não está levando em dois diferentes. E vamos ver que isso não acontece. Para mostrar que a função está bem definida, eu sei que você vai dar uma travada aqui, mas precisa mostrar que a função é bem definida. Olha, a gente costuma definir funções como f de x igual a tal coisa. E aí a gente não tem muito essa preocupação de mostrar que ela está definida, bem definida. Aqui, neste caso, precisa exatamente pelo que eu disse para vocês. Pode ser que elementos de uma mesma classe fosse para dois elementos distintos no contradomínio, e a gente vai mostrar que isso não acontece.
Porque se eu pegar duas classes, x e y, quaisquer, tá? O que significa a classe do x-kernel ser igual à classe do y-kernel? Significa o seguinte, pessoal. Se eu pegar, por exemplo, aqui dentro do kernel está a identidade. X identidade do G. X identidade do G está aqui, então está aqui também. Então significa que x identidade do G é y vezes alguém que está no kernel, e esse alguém eu estou chamando de Z. Acontece que x identidade do G é o próprio x. Então olha o que está escrito aqui. X é igual a YZ com Z no kernel. Aplica a função dos dois lados. F de x igual a f de YZ. F de YZ como F, olha a hipótese. F é um morfismo, eu posso separar. F de Y, F de Z. Acontece que F de Z é E de J. Por quê? Porque o Z está no kernel. E F de Y é E de J, o EJ não faz nada, fica só F de Y. Olha como é que a gente acabou. X kernel igual a Y kernel, chegamos a F de X igual a F de Y, ou seja, F de X é exatamente a definição de G de X kernel. F de Y é exatamente a definição de Y kernel, ok? Então nós pegamos dois elementos distintos, ou melhor, nós pegamos dois elementos que são iguais e mostramos que eles estão indo no mesmo elemento no contradomínio, que é basicamente isso que eu falei para vocês, é uma classe não pode ir em duas diferentes, tá bom? Se você fizer a contra-recíproca, significa o seguinte, olha, nega aqui, um implica na outra. Se eu pegar duas imagens distintas, elas estão vindo de dois elementos distintos do domínio, tá ok? Então, isso é que é ser bem definida. Uma função é bem definida. Se você pegar dois elementos, isso com certeza vai levar na mesma imagem. Dois elementos iguais têm que ir na mesma imagem. Parece tão óbvio dizer isso, mas neste exemplo é necessário fazê-lo, tá bom? Agora vamos para o que falta. Estar bem definido, acho que você não tinha pensado em fazer jamais, mas o resto acho que você teria feito. O que mais que eu preciso falar sobre a G? Precisa mostrar que ela é um morfismo, que é injetora e sobreinjetora, porque eu quero que ela seja um ISO, não é? Então vamos mostrar primeiro que ela é injetora. Para mostrar que é injetora, lembra o que a gente faz? A gente pega dois elementos do domínio, x e y, supõe que a imagem deles pela função g é a mesma, então g do x kernel, g do y kernel, são duas classes, né? A gente supôs que é igual. Por definição, isso que está à esquerda é f de x, por definição isso que está à direita é f de y. Então f de x é igual a f de y, ok? Mas eu posso jogar, aqui eu fiz o passo direto, né, pessoal? Mas olha só, se o f de x é igual a f de y, e isso aqui está dentro de um grupo, eu posso calcular a inversa dos dois lados, do f de y, e aí aqui vai ficar só a identidade do j, tá? E aqui, pessoal, a gente sabe que f de y a menos 1 é f de y menos 1, já que o f é um morfismo, e já que o f é um morfismo, eu posso ainda juntar isso aqui num só elemento. F de x, y menos 1. Então, isso aqui é igual a EJ. Tá bom? Estou usando propriedade de homomorfismo, já que o F é. O F é um homomorfismo. Então, F de x, y menos 1 é EJ. Tá ok? Pegamos... vamos andar um pouquinho mais. O fato do F de x, y menos 1 estar no EJ significa que este elemento que está aqui dentro está no kernel da F. Claro, deu a identidade. Agora, o xy menos 1 está no kernel significa que as classes são as mesmas, tá bom? Isso aqui, pessoal, de novo, eu usei errado aquela coisa que a gente falou na aula passada, que o y menos 1 x está no kernel, aqui não vai fazer diferença por conta da normalidade, tá? Mas, enfim. G calculado na classe do x igual a G calculado na classe do y implicam que as classes são as mesmas. Isso é o que nós precisávamos para que a função fosse injetora, ok? Será que a G é sobreinjetora? Para mostrar que a G é sobreinjetora, eu tenho que pegar alguém no contradomínio. Quem que é o contradomínio desta função G? É a imagem da F. Então, pega um elemento qualquer na imagem da F. Pegar um elemento na imagem da F significa que ele é a imagem de alguém pela F. Que existe um x em G, tal que f de x é igual a y, não é? Bom. Mas, então, pega a classe do x, à esquerda do kernel. Se você pegar essa classe, o que acontece quando você calcular G do x kernel? Por definição f de x, que é y. Portanto, existe alguém no domínio, que é o g sobre o kernel, que vai no y pela g. Então, essa função é sobreinjetora. E, por fim, ela é um homomorfismo. Por quê? Porque se eu pegar g operada num produto de classes, pela proposição 2 eu posso juntar o x e o y num só.
Por definição dessa função agora, isso é o f de y, que eu posso separar já que o f é um morfismo, e f de x é o g de x da classe do x, f de y é o g da classe do y, então pronto, a gente pode separar o g do produto das classes no produto do g em cada classe, tá bom? Então nós mostramos que a função g, que está bem definida, é um morfismo, é injetora, é sobreinjetora, então nós chamamos g de isomorfismo. G é isomorfismo. E quando nós temos um isomorfismo, o domínio e o contradomínio nós falamos que são isomorfos. Essa função g, o domínio era g sobre o kernel, o contradomínio é a imagem. Nós mostramos que essa função é isomorfismo, então significa que o grupo g sobre o kernel é isomorfo ao grupo da imagem. Tá bom? Então, pessoal, só para a gente concluir essa discussão, vejam, o teorema do isomorfismo, vou facilitar a sua vida. É possível que eu não vá cobrar numa prova a demonstração do teorema do isomorfismo, mas é importante que você saiba o resultado, saiba usá-lo. Então, se você tiver um homomorfismo de G em J, quando você faz o G sobre o kernel, você sabe que o kernel é normal, então isso aqui dá isomorfo à imagem dessa função, que é um subgrupo do J, tá bom? Então a imagem dessa função aqui é um subgrupo em J. Ok? Então isso aqui eu consigo alguma coisa que é isomorfo ao que está aqui. Alguém que está aqui, eu faço isomorfo com o que está ali. Mesmo que sejam grupos de naturezas distintas, com operações distintas, conjuntos distintos. Tá bom? Então, vamos lá. Se eu tiver f uma função de g em j, dois grupos g em j, um morfismo qualquer, eu vou denotar por n o kernel da f e vou denotar por i a imagem da f, tá bom? O que a gente acabou de mostrar no teorema do isomorfismo é que existe um isomorfismo g que sai do g sobre o kernel e vai na imagem, tá? E a gente também já falou agora há pouco, acho que na proposição 4, sobre o tal do morfismo canônico que eu deixei aqui ainda, né? Que aqui eu chamei de H. Vou até denotar por H aqui, porque eu quero fazer alguma coisa aqui com esse desenho. Que é o morfismo canônico. Tá vendo que são duas funções diferentes? Então a G sai do G sobre N e vai no I, e a H sai do G e vai no G sobre N. Espera um pouquinho. Então o G sobre N vai no I, que é a imagem da função, tá certo? Quem que leva G sobre N na imagem da função é esse isomorfismo que nós estabelecemos pelo teorema do homomorfismo que eu estou chamando de G. Então, o G é um isomorfismo. Tá bom? Então, isso aqui é como se fossem os mesmos grupos. Observem que eu posso pensar em fazer a composição. Uma função que sai daqui e chega aqui, depois daqui vai para cá. Eu posso fazer uma função que sai daqui e vem aqui direto. Uma função f que vai da G na imagem dela própria. Então é isso que a gente queria. Uma função f que sai do G e vai na imagem dela própria. Eu posso dividi-la e ir por um caminho diferente. É isso que está dito nesse desenho. Ou seja, é como se eu tivesse fatorado a função em... Eu vou repetir isso de novo, porque até eu fiquei confuso agora com o que eu falei. Vamos lá. Pega um homomorfismo. F é um homomorfismo que sai de um grupo G qualquer e chega num grupo J qualquer. Ok? Essa função é um morfismo qualquer, está chegando na imagem dela, claro. Bom, só que a gente viu que, dado por exemplo o kernel dessa função, se eu pegar o n como sendo o kernel dessa função, então eu posso estabelecer uma função que sai do G e chega no G sobre o kernel. Essa função que eu estou chamando de H, essa função a gente viu que é um homomorfismo sobreinjetor, ou seja, um epimorfismo. Ok? Nós vimos isso. E existe um isomorfismo que sai do G sobre N e chega nessa imagem. Portanto, observem que aqui é como se eu tivesse ido por aqui, depois por aqui, daria na mesma de eu ter ido direto pela F. A gente fala assim que esse diagrama que comuta, se eu tivesse ido pela F ou tivesse ido pela H e depois pela G, ou seja, pela composição de G por H, teria dado na mesma. Ok? Então, observem que é como se eu tivesse escrito F como dependendo de duas outras funções, como se fosse uma fatoração da função. Que é o que está escrito aqui. Dado um homomorfismo de grupos, geralmente eu posso fatorá-lo no homomorfismo canônico com o isomorfismo que leva o G sobre o kernel na imagem.
Isso aqui, pessoal, esse slide 17 ele é puramente teórico, tá? Não vai ser algo que vocês precisam ter na cabeça ou coisa assim. É puramente teórico para você entender mais ou menos o papel dessas funções doidas aqui, tá? Esse finalzinho é mais, um pouquinho mais avançado, tem objetivos mais evidentes quando você mergulha na teoria de grupos, mas é bom que você tenha visto uma vez na sua vida, tá bom? E aí, só para a gente terminar isso aqui com um exemplo, pega, por exemplo, um morfismo de grupos que sai do grupo dos inteiros com a soma e vai no ZM aditivo, ou seja, as classes de 0 até m-1 aditivo. Como é que eu vou definir essa função? Eu vou pegar qualquer número inteiro e vou levar ele na classe dele no ZM. O que significa isso? Eu pego um número inteiro n qualquer e levo ele na classe dele. O que é a classe dele? Eu faço ele módulo m, tá? Então, se eu estivesse no Z3, em quem que eu vou levar o 5? Eu vou levar no 5 módulo 3, que é 2, por exemplo, tá bom? Então, essa função, que é uma função muito interessante, é um morfismo de grupos, e você pode perceber, vou deixar como exercício para vocês tentarem ver, que o kernel desse homomorfismo é exatamente o conjunto dos múltiplos de m. Tenta fazer aí assim que acabar essa aula. Mostra que nessa função o kernel é exatamente o conjunto dos múltiplos de m, ou seja, mz. Tá? Outra coisa, essa função ela é uma função sobrejetora. A imagem é o próprio Zm, então isso aqui já é sobrejetor. A imagem da f, neste exemplo que a gente está fazendo aí, a imagem da f acaba coincidindo com o Zm, neste exemplo. Tá? E aí, pelo teorema do isomorfismo, a gente conclui que se eu fizer o domínio sobre o kernel, isso é isomorfo à imagem, não é isso que a gente prova no teorema do isomorfismo? O kernel, bom, o G nesse caso é o Z, o kernel desse caso é o MZ, a imagem nesse caso é o ZM. Então, olha só que interessante o que está escrito aí no seu slide aqui na lousa. Se você tiver o grupo quociente dos inteiros pelos múltiplos de m, é como se você estivesse dividindo a cada m pegando o mesmo conjunto, do 0 até o m-1, que você conhece, é o Zm. Tá? Então, você pode pegar um subgrupo do Z, fazer o quociente e ver que você cai no outro grupo com natureza distinta, com outra operação. Tem nada a ver, né, a operação do Zm com a operação do Z, nada a ver assim, né? Tem alguma relação só. Mas você vê que, por mais que esse aqui seja uma soma, esse aqui seja só uma módulo M, são conjuntos distintos, grupos distintos, você pode relacioná-los e dizer que um é isomorfo ao outro, um é como se fosse o outro, ok? E com isso, pessoal, nós terminamos não só essa aula, como terminamos também o conteúdo envolvendo a teoria de grupos. Para quem está participando deste curso, no Instituto Federal de Cubatão, a gente vai continuar esse curso, essa parte, né, essa análise da teoria de grupos nas próximas conferências que fizermos, nos próximos atendimentos, e esse é o assunto, aqui termina então o assunto da primeira prova, da prova P1. E então eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.